Apresentei-vos aqui no vídeo anterior então o datatables.net para termos aqui este conjunto de funcionalidades muito interessante que é a possibilidade de nós filtrarmos quantos registros queremos ver por cada página, quantas pesquisas, ou melhor, pesquisar aqui o que nós queremos, inclusive também ordenar aqui as colunas e etc. Bom, mas eu quero aprofundar aqui ligeiramente um pouco mais a utilização do datatables.net porque é de facto uma biblioteca extraordinariamente extensa no conjunto de funcionalidades que podemos agregar. E na maior parte dos casos, a partir do momento em que nós fazemos essa incorporação do datatables.net dentro da nossa página, a alteração de muitas das suas configurações estão simplesmente ao alcance de uma escrita ou adição de código de JavaScript ao nosso datatables. Isto é, nós criamos aqui embaixo aqui uma chamada de jQuery dizendo que a tabela cujo ID seja igual a tabela cria uma data table. Bom, mas aquilo que nós podemos colocar aqui dentro é extraordinariamente poderoso. É um conjunto de opções que vai acabar por definir, modificar e padronizar ou criar ali um conjunto de configurações para definir qual é o aspecto que nós queremos para a nossa tabela. Feito desta forma, ele vai colocar com todas as opções que vêm de fábrica, isto é, que vêm out of the box. Mas nós podemos de facto aqui especificar muitas coisas. Bom, para isso, nada melhor do que ter sempre à mão a documentação do datatables.net. E se entrarmos aqui no datatables.net, uma das formas de nós começarmos a perceber melhor como é que funcionam estas questões das configurações dentro do datatables é vermos os exemplos. Se formos aqui ao manual e começarmos a querer estudar aprofundadamente todas as opções, vamos acabar por nos perdermos bastante. Porquê? Aqui no manual, como vocês vão ter aqui a oportunidade de ver, nós temos imensas informações sobre options e muitos exemplos desgarrados que depois vão dar a links para outras listas, etc. Então aquilo que eu vos aconselho, de facto, se quiserem aprofundar mais os vossos conhecimentos na utilização do datatables, é ir aqui à secção dos exemplos. E tem uma secção bastante bem composta, reparem, tem aqui a iniciação mais básica com alguns exemplos. O Zero Configuration é aquela configuração que nós fizemos, isto é, colocámos ali simplesmente Document Ready, colocámos o ID da nossa tabela e dissemos que queríamos que fosse uma Data Table. E pronto, e o sistema faz tudo sozinho. Bom, mas se nós regressarmos aqui e formos aqui ver outras opções básicas, como por exemplo Feature Enable e Disable, isto é uma funcionalidade ativa ou inativa, nós clicamos aqui, vamos ver aqui a nossa tabela e reparamos aqui que, por exemplo, o sistema de seleção do número de registros por cada página desapareceu. Porquê? Porque se nós agora formos aqui olhar, nós podemos colocar aqui o Paging false, o ordering false e a informação também false. Podemos colocar apenas uma destas. Por exemplo, se eu escolher aqui o paging false, vou copiar e vou colar aqui no interior deste meu espaço, mas atenção à forma como nós copiamos, porquê? Não esquecer que isto começa e termina com uma chaveta, porque é isso que vai definir aqui a coleção das opções. Portanto, eu vou colocar sempre aqui o abrir e fechar chaveta, vamos abrir aqui o espaço e vou colar aqui paging false. Podem deixar ficar a vírgula, não tem qualquer problema. Se apagarem, a forma mais correta é apagarem, mas se a deixarem ficar, à partida não haverá qualquer problema. Vamos aqui refrescar a nossa tabela e vamos olhar aqui para o show. Reparem o que é que aconteceu? Desapareceu. Nós, por simplesmente colocando aquele pequeno pedaço de texto, fomos indicar ao sistema que não queremos que seja o utilizador a escolher o número de registros que ele quer apresentar. E fomos nós que escolhemos. Inclusive, nós podemos também indicar quantos registros é que nós queremos mostrar por página. Neste caso aqui, estamos a mostrá-los todos, porque o sistema acabou por não filtrar. Ok? Mas podemos definir que queremos mostrar apenas um determinado número de registros, não ter aqui a possibilidade de poder fazer a seleção e depois termos aqui ao fundo o sistema de paginação, que neste momento não está aqui a ser apresentado por causa daquela opção que nós lá colocamos. Bom, vamos ver aqui mais alguns exemplos. O ordering, vamos aqui selecionar só simplesmente o ordering, vamos copiar aqui o texto e vamos substituir aqui o paging pelo ordering. Ora, o que vai acontecer é o seguinte, eu não vou refrescar ainda a minha página, mas reparem, eu retirei ali o sort, isto é,
a definição do número de linhas que eu queria ver por cada página, mas deixei ficar o ordering, isto é, eu posso aqui ordenar de forma ascendente ou descendente as minhas colunas. Se eu agora refrescar a minha página, eu vou ter uma opção nova, isto é, voltamos a ter aqui o número de linhas por cada página, mas a ordenação desapareceu, tão simplesmente pelo facto de eu ter colocado ali o ordering como falso, ok? E estas são as formas que nós podemos utilizar para podermos definir as opções da nossa data table. E aqui podemos colocar simplesmente com um espaço e podemos ir acrescentando. Uma das mais interessantes também é, por exemplo, esta questão. Se nós temos um site completamente em português, porque é que nós temos aqui o show e o entries e o search e depois cá em baixo o previews e o next e o showing, etc. Bom, como é que nós podemos alterar isto para português? Bom, de uma forma até relativamente simples. Poderíamos descarregar um fecheiro já com a tradução feita, mas nós podemos rapidamente fazê-la aqui da seguinte forma. Reparem, nos exemplos, nós temos aqui um exemplo muito interessante que é o Language Options. E quando eu clico aqui no Language Options, ele vai mostrar novamente a minha tabela, mas vai mostrar aqui como é que eu posso alterar a Language. A Language no que diz respeito às principais características que aparecem por defeito no datatables.net. Então, se eu selecionar tudo isto que aqui está, vou copiar, vamos aqui e vamos agregar isto aqui em baixo. Eu posso deixar ficar, eu vou aqui obviamente formatar isto para ficar mais perceptível, ok? Nós temos aqui a opção Ordering, igual a False, poderíamos ter o Pagination igual a False, qualquer outra coisa igual a False, etc. Obviamente que se eu colocar o True, ele vai estar ativo. E depois temos aqui uma opção Language, que por sua vez tem também um conjunto de opções no seu interior. Ora, estas opções têm uma chave. Cada chave corresponde a um tipo de item no texto. Neste caso, por exemplo, aqui o show, qualquer coisa, entries. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver aqui que temos aqui algures, por acaso aqui não temos, display, records per page, está aqui, length menu. Bom, se eu colocar aqui display apresentar, ok, simplesmente alterar isto, colocar ali apresentar, reparem o que é que vai acontecer quando eu agora refrescar, nós temos ali já a palavra apresentar. Então reparem, o apresentar é seguido depois de um campo que é um campo diferente de um texto e depois tem records per page. Bom, neste caso, vocês vão olhar para aqui e vão ver esta expressão menu. Nós não podemos apagar isto que aqui está, porque este menu, quando a minha tabela for renderizada, isto é, apresentada no meu browser, quando este texto for a ser apresentado, este menu vai ser substituído por este objeto que aqui está, por esta funcionalidade. Então eu posso alterar, apresentar linhas por página. Ok? E este menu vai aparecer no meio desta frase. Então reparem agora, se eu refrescar, eu tenho aqui apresentar 10 linhas por página. Eu posso apresentar 25, posso apresentar 50, posso apresentar 100 e posso inclusive, se eu quiser ir mais à frente, alterar a lista de valores que estão aqui pré-selecionados. Ok? Eu posso inclusive alterar isso. Aqui no Search nós conseguimos encontrá-lo aqui facilmente. Reparem, por acaso não conseguimos? Será que não conseguimos aqui encontrar o search? Se calhar não. Bom, mas aqui nós temos aqui zero records, nós temos nothing found, sorry. Nós poderíamos colocar aqui, não foi encontrado nada. Nada encontrado. Ou não há registros. Ok, vamos colocar aqui. E esta mensagem vai aparecer quando? Reparem, vamos aqui fazer a experiência. É quando eu agora não vou refrescar, quando eu faço a seleção de um texto aqui e reparem, nothing found, sorry. Ora, se eu refrescar e voltar a ter aqui tudo isto, se eu voltar aqui a colocar isto, que reparem, cá está, não há registros, ok? No records available. Bom, vamos aqui ver o que é que acontece. Temos aqui no records available, não há registros. Podemos colocar exatamente a mesma coisa, ok? E, obviamente, já perceberam qual é a ideia. Mostrando a página, página de um total de páginas, não é? De X páginas, ok? E agora filtrando de
de um total máximo de registros. Ok? Obviamente que depois vocês vão melhorar o aspecto do vosso texto consoante aquilo que vocês entenderem melhor. E, portanto, se eu agora refrescar, reparem, temos aqui apresentar, o search ainda não o conseguimos alterar, temos aqui mostrando a página 1 de 20, aqui o Previews, o Next, etc. Nós não conseguimos alterá-lo, mas facilmente vocês conseguem aqui procurar dentro da função da linguagem como é que nós podemos alterar isto. Como é que nós podemos ir obter informações mais pormenorizadas sobre isto tudo? Bom, aí temos que ir de facto ao manual. Ou então entrar aqui na parte das opções. Vamos aqui ao manual e podemos pesquisar aqui no Language. No Language Option, nós vamos ter aqui muito mais informações sobre aquilo que nós podemos agregar. Por exemplo, aqui o Paginate, o Search, reparem, está aqui. Então o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso pegar neste campo que aqui está e vou adicioná-lo a esta coleção. Independentemente da localização, não importa. O que interessa é que vocês não alterem estes valores. Então aqui o Search passa a ser pesquisar, por exemplo. Ok? Vamos aqui organizar isto um bocadinho melhor e agora reparem o que é que vai acontecer quando eu refrescar. Ali em cima o Search vai passar a ser o pesquisar. E portanto nós vamos aos poucos alterando então o aspecto da nossa tabela. Obviamente que temos aqui o Paginate na paginação. Nós podemos escolher tudo isto que aqui está. Vamos agregar, por exemplo, aqui ao fundo. Vamos colocar aqui uma vírgula e acrescentar estas opções de paginação. Vamos aqui puxar mais para a frente. Ora, o first vai ser o primeiro, último, seguinte e anterior. Ok? Temos os dados traduzidos, vamos aqui refrescar e agora reparem o que é que vai acontecer aqui em baixo, cá está anterior, temos aqui então esta possibilidade de irmos para a frente, ok? Seguinte e por aí fora, e se quisermos ter aqui depois opções de paginação que têm o primeiro e o último, elas também irão acabar por aparecer aqui. Bom, espero eu que esta abordagem à forma como nós podemos alterar as opções do datatables.net tenha sido interessante. Acreditem que o datatables.net pode ser extraordinariamente complexo a partir do momento em que nós queremos modificar muitas coisas. Porque, por exemplo, eu não vos vou aqui exemplificar porque seria um pouco fastidioso, mas nós podemos inclusive alterar o posicionamento destes elementos que aqui estão. Não é uma opção muito simples de perceber, porque envolve um conjunto de caracteres e de códigos, mas nós podemos, nas opções também, trocar, por exemplo, mudar este elemento que aqui está para aquele lado, puxar a pesquisa para este lado, colocar a paginação no topo, colocar a paginação à esquerda, no centro, à direita, etc. Tudo isso é possível fazer com este fantástico datatables.net.